a nossa apresentação, o nosso grupo. Deus também abençoa o grupo que sempre tem se disponibilizado para poder louvar o nosso Senhor Jesus Cristo. E vejo que temos uma visita no nosso meio, então, antes que nós prossigamos com os outros passos, vou assim dar um lugar para que o nosso irmão possa assim, se apresentar, para que a igreja possa lhe dar a boa vida. Quando o irmão se apresentar, vamos dizer o nome, de onde vem, a igreja, se for possível. Shalom, igreja. Shalom. Eu sou o irmão Baião, de Angola. Cheguei recentemente em Portugal, quase a fazer um mês. E não conseguia encontrar a igreja, apesar que via endereços, mas não conseguia chegar. Mas ontem eu fiquei preocupado, então fiquei a pensar, já estou quase um mês, não consigo congregar. Embora que muitos quando viajam a um sítio e se perdem, pensam que viagem é a realização de sonhos, já não se importam com outras coisas, perdem seu destino, mas como cristão, não. Embora que não precisamos só de uma casa para orar, porque o irmão Branham disse que onde se fala da palavra, se acredita que Jesus é Filho de Deus, pode entrar para ouvir a palavra, porque embora que a doutrina está errada, mas o pouco que falarem da palavra é alimentação. Então, mas assim, eu congreguei numa outra igreja, lá próximo, mas não ficava satisfeito. Procurava, porque nós sabemos, mas éguias comem comida fresca, maná. Então, razão pela qual ontem teclei mais uma vez e encontrei o irmão Evaristo e me deu a direção. Estou aqui para congregar convosco e ficar convosco o tempo que eu puder enquanto estou aqui em Portugal. Amém. Pode se sentar. Essa igreja que recebe o Senhor Jesus Cristo. Como podes ver, nós somos teus irmãos que abraçamos essa mensagem pregando no irmão Branham. Portanto, nós temos estado aqui todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas e até às 21 horas. Mais ou menos temos sido o dia das orações, em que nós temos dedicado uma hora das orações e também ouvimos a palavra de Deus. E temos estado cá também, nos domingos, dia hoje, a partir das 11 horas, ponto que se estende até às 1 da tarde. Portanto, todas as vezes que o irmão entender estar aqui para adorar o seu Deus, nós, os seus irmãos, estamos abertos para poder lhe receber. Seja mais uma vez bem-vindo e nós todos acreditamos, nós estamos todos felizes com a sua presença aqui e queremos contar contigo para outras ocasiões, não só para hoje, tal como disse. Portanto, estamos a contar contigo. Que Deus abençoe o irmão e esteja à vontade na casa do Senhor. Amém. Sendo assim, vamos também dar um espaço para. Que Deus te abençoe. Amém. São bênçãos, ou seja, a única maneira que Deus orientou na Bíblia para os filhos de Deus se complementarem. Os estados nos mostraram bom dia, boa tarde, boa noite, é bom. Mas Deus nos mostrou para dizer que Deus vos abençoe. Amém. Amém. Estamos mais uma vez felizes de estar na casa do Senhor. É um tempo magnífico para todos nós estar aqui, como dizia o rei Davi, no Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Devemos vir aqui. É uma obrigação só para os cristãos que estão revelados. Mas para os outros, é quando você quiser. Amém. Amém. Para quem tem a revelação, a igreja, o irmão Branham me disse, enquanto que as portas se encontrar abertas, tu és obrigado. Amém. Amém. Mas para quem não é revelado, pode vir como não, que Deus os abençoe. Então, assim. Amém. Irmão acabou de dizer que nessa quinta-feira teremos jejum.
Esse jejum, sabemos, todos nós somos trabalhadores. Há que faz o trabalho duro, que não vão conseguir mesmo jejuar até lá para as 15, 16 horas da noite. Mas, poder jejuar, começamos à meia-noite. Quem tem força, chega até as 12. Quem tem força, chega até as 15. Quem tem mais força, chega até 17. Quem tem mais força, chega até no fim do culto. Mas, a diferença será que, seja eu vou jejuar meia-noite até as 10, a diferença é que, nos dias normais, eu não oro daquela forma. A diferença será a oração. Ou seja, a dedicação. Será um dia especial para mim. Há muitas coisas que eu faço, não vou fazer, porque estou a sacrificar aquele tempo para o meu Deus. Seja 2 horas. Muitos de nós, muitas vezes, comemos 11 horas ou 12 horas. É o nosso hábito. Não é o jejum. Mas para Deus, aquilo é jejum de oração. Significa que, naquele período que eu vou me dedicar a Deus, vou orar muito em relação aos outros dias. Amém? E somos convidados, todo que é cristão, eu duvido muito um cristão que faz 1 mês sem jejuar. Eu duvido. Porque o nosso Senhor, quando chegou ao fim dos seus dias, o que ele fez? Foi no jardim, deixou os discípulos, se afastou dele, foi lá sozinho, orou. Quando ele orou 1 hora, leiam bem a Bíblia, ele orou 1 hora, sozinho. Quando voltou, encontrou os discípulos a sonegar. Disse a eles, nem 1 hora. Isso nos mostra que a oração do cristão, o tempo mínimo é 1 hora. O mínimo do nosso tempo é 1 hora. O que ele fez? Lhes deixou novamente, voltou mais. Amém? E um cristão sem as orações, não sei, é como um soldado que nunca foi treinado e vai à guerra. Não sei o que vai te acontecer. Os outros fazeram assim, você ia comer. Amém. Queremos ser bom soldado. Soldado da igreja não, mas soldado do Senhor é Jesus Cristo. Amém. Nós estamos aqui a ver uma lição, ou seja, ensinamentos acerca da era da igreja de Laodiceia. Não é as 7 eras da igreja, não, mas apenas só uma era a qual nós estamos a viver. Por que esta era? O mais velho dizia, no seu bairro havia uma equipa, né? Uma equipa de futebol. Então, todos os dias, todos os sábados, a equipa vão se reunir, vamos jogar. Quando chega aí no campo, ele não sabia jogar. Só vai começar a aplaudir. Joga. E havia lá alguém, um senhor. Era aquilo que se chama comentador da bancada, né? É assim, né? Comentador de bancada. Ele disse, não, você não sabe jogar. Não, você não faz isso. Você não poderia fazer. Não. Então, chegou um dia e disse, olha, como você comenta muito, cremos que você também é um bom jogador. Porque as suas ideias são boas. E são certas. São boas mesmo. Mas cremos que também pode ser um bom jogador. Então, hoje, em vez de comentar só fora, entra também no campo para jogar. Diz, não tem problema. Tá. Vamos trocar o jogador. Entra. O senhor entrou no campo.
a baliza dele. Quando a bola vem, voltou mais na sua baliza. Quer dizer, ele era especialista a criticar, especialista a mostrar para os outros como fazer, mas quando chegou, você que comenta, você que critica, entra agora no campo, joga. As tuas ideias que você tem são boas, não negamos. Os seus comentários são boas, não negamos. Mas queremos também que tu possa entrar. Joga hoje. Amém. Amém. E na igreja de Deus é a mesma coisa. Qual é a diferença? O que vão no estádio só vão lá para apoiar uma equipa. Mas, na igreja, todos nós somos atletas. Amém. Amém. Todos nós viemos aqui para jogar. Na casa do Senhor não há desempregado. Não há alguém que vem só para assistir os outros. Não. Todos nós viemos para jogar. É a razão pela qual alguns, quando está batendo a palma, vai assustar. Está fazendo o quê? Está jogando. Os outros, está a gritar. Está fazendo o quê? Está jogando. Amém. Amém. Todos nós somos jogadores. Muitos falam de longe. E nós estamos a ver muita coisa. Estamos a ver e a ouvir muitas coisas. Isso aqui você não faz. Não façamos. Tá bom então. Vamos lá fazer os dois. Quando chega na hora da ideia que você deu, tu sozinho não está. Foste. E quando nós não fizermos, mas por que vocês não fazem isso? Aqui devemos ser todos nós os jogadores. Amém. Amém? Na igreja não são duas pessoas que podem fazer o serviço. Não. Não sou uma pessoa. Não. A igreja é de Deus. Não pertence a ninguém. Todo que tem dom ou talento deve mostrar. Eu costumo entrar os hinos porque não temos alguém que pode fazer esse trabalho. Porque eu não sei cantar. Na verdade, eu não sei cantar. Mas como não temos alguém que pode fazer aquele trabalho, a casa de Deus não pode ficar vazia, não. Não pode. Se aqueles que têm boas vozes não querem cantar, nós que temos vozes como os tambores, vamos cantar para louvar o nosso Senhor. Amém. E esse objetivo deve ser para todos nós. Quando nós temos aquela ideia, aquela emoção, Deus vai ajudar. Vocês podem sentir, irmão não sabe cantar, mas está se esforçando muito, então eu vou fazer isso. Aquela decisão, Deus vai te ajudar. Amém. Porque não fará para prazer os homens, não. Nós não cantamos como as igrejas nacionais, não. Veja os nossos hinos. É somente para adorar ao nosso Senhor. Amém. Aquela voz fina, grossa, não sei como, todas as vozes apenas é para louvar ao nosso Deus. Amém. Então, a era da igreja de Laodiceia. Eu estou a dizer que já são da mensagem. Muitos de nós fomos mal ensinados, ou seja, ouvimos mal. Há duas coisas: mal ensinado ou tu ouviste mal. Que estão na mensagem. O que não estão na mensagem, nunca ouviram pregar. As 7 eras da igreja nos criticam. Dizem que são ensinamento do Branham. Não tem um profeta, William Marion Branham, ele que levou aqueles ensinamentos. Amém? O que não está na mensagem, criticam, dizem que as 7 eras da igreja
igreja, Branham te falou. Então, há pessoas que não entenderam bem, ou seja, os outros foram mal ensinados. Para não entrar só na era da igreja de Laodiceia, nós tentamos de voltar um bocadinho atrás, aonde que nós vimos as 7 eras da igreja foram provadas no Antigo Testamento. Nós vimos, na primeira vez, foi Deus que mandou Moisés a fazer um castiçal e falou a ele: faça isso de modelo que eu, Deus, te mostrei. Não sei, Moisés viveu em que ano? Não temos como imaginar. Naquele período, não havia, o Branham nasceu em 1909. Ele não estava. Os outros disseram que nos criticam, disse que vocês da mensagem não sabem que Mateus 24 disse: nos últimos dias os falsos profetas virão. Você pensa que nós não sabemos? Nós sabemos. Quando Jesus Cristo falava, nos últimos tempos virão os falsos profetas, qual é a igreja que existiu? É uma pergunta que estou fazendo aqui. Quando o Senhor Jesus Cristo, no Mateus 24, dizia a ele que no tempo do fim virão os falsos profetas, a minha pergunta é: qual é a igreja que existia naquele dia? Não havia nenhuma igreja, se não fosse dos fariseus, os saduceus, que tem a ver com Israel. Amém. Agora, quando as igrejas denominacionais nos dizem que vocês têm falso profeta, supostamente pretende a nos dizer que quando Jesus Cristo falava aquela palavra, a igreja dele existia. Mas na verdade, seja os grupos denominacionais, igreja católica, talvez nenhuma igreja existia nas nações, nenhuma. Amém. E Jesus Cristo antecipou para avisar na igreja que ele ia edificar no Mateus 16. Porque ele disse: eu vou edificar a minha igreja sobre esta pedra. Não é para dizer em francês Pedro e Pierre. Pedra também é Pierre. Amém. As pessoas pensam que, sobretudo, Pierre quer dizer como o teu nome é Pedro, em francês é Pierre, a pedra também é Pierre, que Jesus Cristo falou que sobre o Pedro que ele vai edificar a sua igreja. Não. Deus não podia edificar a sua igreja sobre um homem. O Pedro é um falhador. Deus não pode edificar a sua igreja sobre um homem chamado William Branham. Não pode ele fazer isso. Amém. Não pode ele fazer isso. O Branham é um falhador. Falha na vida dele social, tinha suas falhas. Uma vez desse, ele pegou pistola para se matar. Deus pode fazer isso? Não. Amém. E nós vimos que as 7 eras da igreja, nós explicamos o seguinte: irmão, presta atenção. É como um comboio que está saindo do Oriente e o comboio vai até a Sintra. Temos só um comboio que saiu no Oriente que vai até Sintra. Mas esse comboio vai passar em várias estações. Quando ele chega, Braço de Prata, ele para. Ele para. Alguns passageiros descem, os outros sobem. Estou onde? Alô, irmão, estou no Braço de Prata. O mesmo comboio vai avançando na estação
a seguir. Qual estação a seguir? Amém. Amém. É qual estação a seguir? Romareiro. Romareiro. É o mesmo comboio que começou no Oriente, que estacionou, que parou no braço azul de prata. É o mesmo comboio que está onde agora? Agora estamos no Romareiro. É o mesmo comboio que vai chegar aqui na Damaia. Estamos onde agora? Estamos na Damaia. É o mesmo comboio. E o condutor, maquinista, é só um. Amém. Amém. O maquinista é só um. Amém. Os passageiros são várias. Amém. Entram, descem, maquinista é só um. É esse que nós chamamos sete era da igreja. É uma só igreja. Do Mateus 16, 13, aonde o Senhor disse: edificarei a minha igreja. Sobre esta revelação que tu, Pedro, disse, eu vou edificar lá a minha igreja. E essa igreja começou no dia de Pentecostes. No Atos dos Apóstolos, nós lemos que Jesus Cristo falou aos discípulos: não vão. E mostra que havia orientação para eles sair, mas quando chegar no Atos, ele disse a ele: não sai ainda, espera, aguarda, porque ele tinha profetizado que em pouco tempo eu vou, o mundo não me verá mais, mas outra vez eu sozinho que estou aí, voltarei outra vez e estarei convosco. Aquele Senhor, Jesus Cristo, quando foi, não se troca o maquinista do comboio. Não, o Senhor Jesus Cristo é o único condutor da sua igreja. Não tem substituto. Fisicamente, ele foi. No João 14 diz: virei outra vez. Nessa vez estarei em vós. Sabe em vós o quê? Dentro de você. Estarei em vós para fazer o quê? Para dirigir o mesmo comboio. Amém. Agora, quando estamos a ver, vamos ainda nos colocar de pé. Estamos no Apocalipse 2. Vamos ler aí, irmão Benedito, vai só ler até 2 pontos. Para só aí. Apocalipse 2, 1. Só a primeira parte. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, primeira parte só. Assim diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Ponto. Vamos orar. Senhor nosso Deus, lemos a sua palavra como nós aprendemos na escola. Ou como nós também lemos ou ouvimos. Mas quem interpreta a sua própria palavra é você sozinho. Como tu disseste nos últimos tempos, ninguém ensinará outro, mas todos nós seremos ensinados de ti. Vem, Senhor. Tu disseste que quando o Espírito Santo virá, é Ele que vai convencer-nos. Permite que quem entrou aqui doente, através dessa palavra, que ele possa receber a cura divina. Quem entrou com os problemas, dá-lhe solução. Quem entrou perdido, que saia com Cristo no seu coração. Quem entrou sem batismo do Espírito Santo, lhe concede. Quem entrou não convencido, tu lhe convence em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo remetemos a ti, assim que nós pedimos com oração e fé, em nome do nosso Senhor Criador Jesus Cristo. Amém. Sentamos. Agora, neste comboio que está a circular
amados, naquela época, o Israel não existia. Amém. Adão e Eva não são israelitas. Muitos pensam que Adão e Eva eram judeus. Não. Amém. Não tinha nacionalidade. Amém. E da criação até Abraão são 2000 anos. Só do Abraão, que Deus começou a dar as promessas que futuramente, vamos ver, o Jacó ele deu o nome de Israel. Amém. O tempo que Deus trabalhou com uma nação só como Israel, Deus, na sua justiça, é obrigado de trabalhar aquele tempo também para as nações. Amém. Então, nas nações, em Israel é uma nação especial. Amém. É uma nação especial. Escolhido por Deus. Ainda o nome do país, quem deu é Deus. Amém. Portugal, quem deu? Não sei quem. Angola, quem deu o nome? Não sabemos. Na história, vamos lá seguir. Quer dizer, são os homens que sonharam, ou pensaram, ouviram e deram os nomes segundo os seus pensamentos. Cabo Verde, África do Sul, França, Estados Unidos. São os nomes das pessoas. Mas Israel é o nome de Deus. Deus falou a Jacó: tu não serás mais chamado Jacó, o teu nome agora será Israel. É uma nação especial. E para essa nação, Deus trabalhou com os anjos. Mas são os anjos celestiais. No céu tem os anjos. Temos os querubins. Muitos de nós sabemos o anjo Gabriel. Todos nós sabemos o anjo Miguel, de combate. Amém. O Gabriel, o mensageiro, que levou a mensagem ao Daniel, que levou a mensagem ao pai de João Batista. Que é o nome dele? Pai de João Batista. Zacarias. Quando Deus queria falar com Israel, usava um método que não era natural, sobrenatural. Da forma que Deus falou com Moisés. Moisés viu uma coisa que não era natural. Uma árvore em fogo, mas as folhas que não se queimam. Não é natural, é sobrenatural. Amém. É sobrenatural. E quando chegou no tempo das nações, Deus, em vez de começar a vir, veja quando o Sansão nasceu, antes do seu nascimento, Deus mandou um anjo especificamente para ir falar com a mãe do Sansão. Quando João Batista nasceu, antes, Deus mandou um anjo específico para levar a mensagem a Zacarias. Antes que Cristo também nasce, Deus mandou um anjo específico para levar uma mensagem. E quando chegamos nas nações, Deus agora não está a trabalhar mais dessa forma, não. O que Deus está fazendo agora? Deus trabalha agora com um só homem. Ele, Deus, da forma que ele se confirmou com Moisés, e da mesma forma, em vez de vir se confirmar a mim, mas vai se confirmar a um só homem. E aquele homem que vai ouvir a Deus e levar a mensagem aos demais.
O que eu quero dizer? Moisés foi a única pessoa que viu a sarça ardente. Amém. Ninguém mais viu. Ninguém viu se não fosse ele só sozinho, o Moisés. Quando Moisés viu e ouviu a voz, ele ainda sozinho duvidou. Senhor, se vou lá, não vão acreditar. Deus disse, vá. Levou a mensagem no povo de Israel a dizer, a contar a ele o que ele tinha visto. Agora, acaba a nação de crer ou de recusar. Moisés está relatando, eu vi. Não, você não viu. Não, eu vi. Prova-nos que você viu. Amém. Prova-nos que você viu. Moisés disse, espera, vamos ver. Foi até a Faraó, pegou a sua vara, deitou no chão. Serpente. Arma disse, é verdade você viu. É verdade. Quando o Faraó viu, começou a dizer, são crianças. Já neste bem. Já neste bem. Olha aqui essa aventura é outra coisa. Disse se Deus que manda. Fiz que? Pegou, deitou lá, tornou-se serpente. A gente mulher disse, espera. Já neste também foi, pegou a vara. No chão uau. Já neste também foi, tirou. No chão pá. Serpente. Ainda o povo Arão foi na orelha de Moisés. Deus que te mandou na verdade. Amém. Ainda o povo Arão, que ouvia a notícia, começou a duvidar do Moisés, porque ele não tinha visto nada. Mas como Moisés tinha visto, disse sim, Deus que me disse. Amém. São os problemas que nós temos hoje. Para crer num homem que viu, é difícil. Se Arão era irmão biológico de Moisés, mais velho biológico de Moisés, mas duvidou, porque havia confusão. 3 serpentes. Moisés, não pegaste ele feitiço para ir fazer isso? Não foi feitiço. Ele é um Deus. Mas isso o quê? Veja a televisão. Amém. Irmão. As coisas de Deus é de crer. Amém. É de crer. Amém. O Arão acreditou no Moisés só quando a serpente engoliu os outros. Amém. Imaginemos se não engolisse. Amém. Se não engolisse, seria como? Decepção não é verdade. Mas a visão era mentira? Verdadeira. Amém. Faça atenção. Virão falsos profetas. Aquilo é uma intimidação. Não vão nos intimidar. Amém. Deus disse, escreve ao anjo. Se fosse um anjo que está no céu, Deus vai escrever? Você já viu onde que Deus escreveu para um anjo no céu? Você já viu isso? Tem que ser um anjo terreno. Amém. E nós dissemos, o nome desse anjo foi Paulo. Amém. E nós dissemos, vamos tentar hoje desenvolver um bocadinho para ver quem foi Paulo. E por que só Paulo? Nós lemos no Atos 21, 39, Paulo a se identificar, a dizer, Atos 21, 39, a dizer que eu sou judeu. Agora, irmão, faça mais atenção. Estamos a falar das coisas sérias que têm a ver com a nossa doutrina. Faça atenção. Agora, dissemos que Deus trabalhou 2000 anos com Israel. Agora, estamos a falar das 7 eras
que tem a ver com as nações. Não tem nada a ver com Israel. Não tem nada a ver com Israel. Mas vimos que o primeiro mensageiro, em vez de ser das nações, mas foi judeus. Por quê? Amém. Seria o primeiro mensageiro das nações. E nós dissemos que as coisas devem ser sérias. As coisas de Deus. Sério mesmo. Sério. A fé se transmite. Amém. No nome, Deus falou a Moisés: leva, escolhe 70 anciãos, leva-los na montanha. Eu, Deus, vou tirar o espírito que está em Moisés. Irmão, entende essa coisa? Vou tirar o espírito que está em Moisés e vou dividir nos 70. Irmão, já se perguntaste uma vez esse versículo? Deus vai tirar o espírito que está em Moisés para dividir. Será que Deus não tinha mais outro espírito para dar nos 70? Amém. E para mostrar-vos que o homem enviado de Deus é importante para nós. Amém. Alguém que Deus enviou é importante para nós. Deus mandou uma só pessoa, Moisés, mas pegou o espírito que estava em Moisés. Qual é o espírito? Dele próprio Deus, que estava em Moisés, pegou e distribuiu nos 70. Amém. É difícil para crer essas coisas. E Deus o fez. Agora, como as nações não tinham Deus, como as nações não conheciam Deus, a fé se transmite. Veja o que Deus falou ao Paulo. Vamos no Atos dos Apóstolos. Treze. 1 até 3. Atos dos Apóstolos. O que eu falei, Deus pegou o espírito de Moisés, está no número 11:16. Que Deus pegou o espírito que estava em Moisés, distribuiu nos 70. Agora estamos a ver aqui no Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 até 3. Pode ler. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que foram criados com Herodes e Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, e o despediram. Amém. O que ouvimos? No 3. Pode repetir, irmão? No 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Quem estava em pôr as mãos no Paulo e no Barnabé? Volta aí no princípio. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Tinha lá os servos de Deus que estavam na igreja de Jerusalém no dia que receberam o Espírito Santo. São aqueles, quando havia perseguições em Jerusalém, fugiram. Quando
abriram lá uma igreja. Como a fé se transmite? Amém. A fé se transmite. A Bíblia diz, a fé vem daquilo que nós ouvimos, o que nós ouvimos vem da palavra de Deus. Diz que ele impôs as mãos para transmitir aquela fé. Veja que o Paulo já tinha visto a Deus. Paulo tinha visto já uma visão antes daqui. Deus falou com ele ouviu a voz de Deus, que muitos não ouviram. Mas aqui estamos a ver, impõe as mãos nos anciãos, eles mandaram, vai. Amém. Vai aonde? Então, me despediram, vou ir aonde? Atos 26, 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 17. 26, 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 17. Irmão, vai com a igreja. Vamos continuar. Assim diz: livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui? Deus. Continua. 18. Para lhes abrires os olhos e... Amém. Para lhe fazer o quê? Abrir os olhos. Irmão, pode sentar aqui. Vamos dar dinâmica de Deus aqui. Deus disse, vou te livrar dos judeus, vou te enviar. Aonde? Nas nações. Vou te mandar aonde? Nas nações. Mas vou lá fazer o que é? Vou para lhes abrir os olhos. Amém. A mensagem vem para abrir os olhos. Nas 7 eras, todas as mensagens que vai lá chegar é para abrir os olhos. A seguir. E das trevas os convertereis à luz. Para tirar as pessoas que estavam no domínio das trevas para lhe trazer na luz. O objetivo da mensagem é, primeiramente, abrir os olhos. A segunda, tirar, como nós tínhamos os nossos deuses pagãos, vai lá, lhes abre os olhos. Há pessoas que dizem que o feiticeiro tem os olhos abertos. É mentira, somos nós. Amém. Os nossos olhos estão abertos. Amém. O feiticeiro não sabe o que vai acontecer amanhã, nós sabemos. Amém. Ok, verdadeiro feiticeiro? Somos nós. Os olhos são abertos. Sabemos de quem nós estamos a falar. Amém. A mensagem abre os olhos. É a razão para a qual um filho de Deus pode ir numa igreja denominacional, vai lá sentar. Aqui não tem nada. Eu saio, eu vou. Amém. Os nossos olhos são abertos. Amém. E não só nos tiraram na força das trevas para a força da luz. Nós estamos na luz. Irmão, não tenha medo de nada. Estamos na luz. Jesus Cristo está conosco. Ele falou, estarei convosco até a consumação do tempo. Já saiu nas trevas. Quem era mágico? Deixou. Quem fazia isso? Deixou. Quem pecava? Deixou. Hoje estamos aonde? Na luz. E na luz não temos medo de ninguém. Amém. Não temos medo de
de ninguém e complexo de ninguém. Estamos na luz. Irmão, seguir. E do poder de Satanás a Deus. Do poder do Satanás para o poder de Deus. João 1:12. A todos que creram em seu nome, lhes deu poder de serem filhos de Deus. Ser filho de Deus, você é filho do teu pai. Eu sou filho mesmo. Eu sou mesmo filho, acabou. Mas a Deus nos deu poder. É um poder, quer dizer, ser um filho de Deus, tu és um poderoso. Amém. Amém. Saímos do Satanás. É isso o objetivo da mensagem. Irmã e irmã, vos pergunto agora: qual é o problema do William Mariano para bater aqui? Responde, qual é o seu problema? Está ele aqui, tá? Paulo morreu nos anos 60 e tal. 1900, não, 60 e tal. Branham surgiu em 1906. Não são as coisas do Branham, são as coisas da Bíblia. Amém. Muitos ofendem Branham, nunca ouviram dele. Tem que lhe ouvir. Não lhe julga. Muitos também, nós também somos irresponsáveis. Nós dissemos, nós somos a igreja da mensagem do último tempo. Quem vos falou isso? Somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas pregamos a mensagem do último tempo. Estamos no comboio, aonde? No Cacém. O comboio não é Cacém. Amém. A igreja não é Laodiceia. É a viagem que está passando. Somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pregamos a mensagem do último tempo. Aqui que se prega é a mensagem. E essa mensagem Deus deu no homem. Amém. Querendo como não pregar a mensagem do último tempo. Amém. Para lá chegar, para todas as nações que nós somos: italiano, japonês, coreano, americano, francês, português. Só tem uma pessoa Amém. que Deus comissionou, o nome dele é Paulo. Para você saber que existe um Senhor Jesus Cristo, porque Paulo o falou. Amém. Se Deus não viesse o Paulo, o evangelho ficaria só nos judeus, em Israel só. Para todas as nações. Não é a igreja católica que são primeiros. Amém. Estamos a falar as coisas do ano 60. A igreja católica surgiu em 325, primeiro Papa em 66. Mas nós estamos aqui a dizer as coisas mais antigas. Irmão, se você tem um avô, vai lhe perguntar a biografia da vossa família. Amém. Amém. Uma boa pessoa deve saber como é que é a nossa família. O nosso avô, aquele aí fazia aquilo. Aquela avó aí, aquela. Tu vai dominar melhor a família. E para saber as coisas de Deus, devemos voltar onde? No princípio. Para as nações, Deus nos mandou Paulo. Razão pela qual queremos saber quem foi Paulo. Muitos dizem Paulo foi bandido. Muitos dizem isso. Muitos dizem Paulo matava. Isso aqui, por quê? Começou quando? Vamos no Atos. Atos dos Apóstolos,
8:1. Atos dos Apóstolos, irmão. Ou está correto. Nós também devemos correr, não vamos ensinar. 8:1. Verso 10. E também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, excepto os apóstolos. Ok. Vai agora, Atos 9. Estou a correr agora um bocadinho por causa do tempo. 9:1-2. Verso 10. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Para aí, irmão. Nós vimos nos versículos que acusa Paulo, supostamente, os que não entendem a Bíblia, usam esses versículos acusando a dizer que Paulo foi um malfeitor. Por quê? Primeira coisa, nós vimos no Atos 8, quando Estevão morreu, o Paulo consentiu. Consentiu significa que não vamos entrar em baixo. Aceitou, aprovou, carimbou. Amém. A morte de alguém. E a segunda coisa nós vimos, o Paulo aqui no 9, vai ler irmão, pode repetir? E Saulo, respirando ainda ameaças e Ameaças! Quem ameaça? Quem ameaça? E nessas palavras, que o que são inimigos da Bíblia, esse é o nome mesmo que meu amigo dá, diz que o Paulo foi bandido. Não. Irmão, pode me sentar. Paulo não foi bandido. O que existia? Antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Vamos ir devagar. Em vez de correr, vale a pena ir devagar e sair com uma coisa. Israel, nós dissemos, é uma nação de Deus. As leis israelitas são as leis de Deus, que Deus ditou a Moisés. Quais são essas leis? Deuteronômio 32:39. Rápido mesmo. Vários irmãos. Um pega 32:39, outros procuram Isaías 43:10. Deuteronômio 32:39. Não, 32, versículo 39. Deuteronômio. Pode sim. 32, versículo. Capítulo 32, versículo 39. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Vede agora que eu sou, mas nenhum Deus comigo, eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Amém. Amém. Na lei de Israel, existia só um Deus. Israel crê num só Deus. E esse Deus é o Todo-Poderoso. Aquele Deus bate peito a dizer: eu sou único. Quem faz viver, esse sou eu. Quem é o nome dele? Jeová. Amém. Jeová. Amém. Único Deus que faz viver. Único Deus. O que dizer? Não havia nada outro Deus. No Êxodo, vou para agora o tempo. No Êxodo, Deus falou a Moisés: na minha mão direita vou libertar o meu povo. Eu, Deus, na minha mão poderosa, vou libertar o meu povo Israel. Vamos ler Isaías 43:15.
Isaías 43. 43, começa. Deixa-me ler. 43, vou começar no 10. 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi para que o saiba que me criais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Amém. Veja as grandes declarações que Deus está a fazer. E quando Jesus Cristo nasceu, em Israel havia um conselho chamado, sabe um conselho, né? Sim. Um conselho chamado havia esse conselho. O que eles fizeram? Israel, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, não tinha mais profeta. Pegaram a ideia que Deus tinha dito no número 11 a Moisés: escolhe 70 anciãos, vou pegar os teus espíritos, colocar neles. Os israelitas fizeram um conselho, supostamente, dos 70 anciãos. Nesse conselho, quem estava lá? Os fariseus. Todo o povo de Israel era representado nesse conselho aqui. E quem era o chefe? O sumo sacerdote. Era um conselho de Deus. Para quê? Para defender as leis judaicas. Para defender as leis de Moisés. Era mal ou bom? Pergunta aí, igreja. Era bom para a sociedade, mas era mal porque não era consentimento de Deus. Tá, vamos avançar. Depois veremos. Israel se organizou e criaram os sinédrios, que era um conselho. Naquele conselho, você, quer dizer, defendia as leis de Moisés. Agora, o que acontece? Naquilo que nós lemos, que as leis eram, e vamos ainda ler um versículo aí no Deuteronômio. Deuteronômio 32, 39. Não, vamos Levítico 24, 16. Levítico, irmão, corre mesmo. Quem encontrar pode ler. 24, 16. Essa diz a palavra do Senhor. E aquele que blasfemiar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural, blasfemiando o nome do Senhor, será morto. Amém. Qual era a defesa, a constituição desse conselho? Defender as leis. E as leis diziam: quem blasfemar contra o nome do Senhor deve ser morto. Deve ser morto. Quer dizer, só temos um Deus. Esse Deus é o Todo-Poderoso, o nome dele é Jeová. E esse Deus disse na sua palavra: ele é único. Fora dele não há mais outro. E os sinédrios pegaram. Os sinédrios estão no Atos 6. Atos 6, 12. Vamos ler. Atos 6, 12.
Atos 6, 12. Atos 6, 12. Pode ler, quem encontrou? E os anciãos e os escribas exortaram o povo e, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Vai agora no 15. No mesmo versículo, no mesmo capítulo, no 15. Então, todos os que estavam assentados no conselho, Pode sentar. Esse conselho é o conselho dos sinédrios. Quer dizer, quando você faz alguma coisa, vão te levar nos sinédrios. Juro que essas pessoas era um grande conselho. Agora, o que está acontecendo? Está acontecendo uma história aqui no Atos 7. Não, no Atos 8. No Atos, aqui no Atos dos Apóstolos 8, 1, está acontecendo uma coisa. Qual é a coisa? Estevão era um discípulo. Antes dele ser discípulos, foram colegas com Paulo. Estudaram junto, no mesmo colégio. Qual é o colégio? O professor dele, o nome dele era Gamaliel. E conhece, não? Essa pessoa, Gamaliel. Não lhe conhece. Não conhece esse nome? Conhece, né? O professor dele era Gamaliel. Vamos chegar nele. Eram colegas. São Paulo, Estevão, que estudavam, Gamaliel que lhes ensinava, Deuteronômio 32, 39. 32, 39. Que em Israel só temos um só Deus. É como nós aqui. Estamos aqui a ensinar o quê? Só temos um Deus. O nome dele é quem? O nosso Deus é quem? Senhor Jesus Cristo. E Gamaliel também ensinava Paulo, Estevão, dessa forma. Nosso Deus é quem? Jeová. Amém. E Estevão, com Paulo, cresceram, era estudante, zeloso. São pessoas que não eram como nós. Dedicavam-se na religião judaica. E acontece, depois de um tempo, Estevão fugiu da escola. Fugiu. Não tem mais aparecer. Oh, mas o colega foi aonde? Afinal de contas, o colega encontrou o senhor Pedro, lhe pregou e mudou o morro. Amém. Estevão mudou. O colega desapareceu da escola. E quando a perseguição começou, encontraram o colega da escola, Estevão, que estava na igreja, dizia que só temos um Deus, nome dele é quem? Jeová. Encontraram Estevão a dizer: Jesus Cristo é Deus. Não, eu vou blasfemar. É. Amém. Oh, mas você, colega, você não viste. Não só, mas como é que você está crendo nessa pessoa? Irmão, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, apareceram dois grupos. Havia dois grupos. A primeira pessoa, Jesus Cristo foi o terceiro. Em Israel não havia Deus. Mas apareceu um grupo. No Atos 5, 34. Creio que vamos mesmo lá parar. O restante, vamos ver. Vamos lá até não chegar agora. 34. 34. Atos 5, 34. Eu vou ler. Mas levantando-se no conselho. Qual é o conselho? Do sinédrio. Um certo
professor do Paulo e de Estevão. Foi professor dele. Doutor da lei. Venerado. Venerado é quê? Adorado. Né? Adorado. Venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. 35. Disse o varão israelita: acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. 36. Porque antes destes dias, levantando-se Teodas, antes do Jesus Cristo velho, nosso Senhor, tinha levantado um movimento. Alguém que o nome dele era Teodas. Outro, Judas. Se nós continuarmos a história ali embaixo, Judas. O que era? O Teodas apareceu dizendo: eu sou o Messias. Antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, essa coisa tinha acontecido. Quando Teodas morreu, a Bíblia diz: levou 400 pessoas a lhe seguir. É Messias ele. Mas antes, faça atenção. Antes da vinda do Senhor, Teodas apareceu, levou 400 pessoas a lhe seguir. E o conselho fizeram o quê? Teodas vem. Cristo não foi o primeiro a morrer. Lhe mataram. Depois dele, apareceu mais um outro, Judas. Escalhota não. Outro Judas é como os nomes. Evaristo, temos vários evaristos. Judas também são muitas. Apareceu mais outro profeta, Judas, a dizer: sou profeta.